Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje vou voltar a falar com vocês sobre o BTLG 11 da BTG Pactual, porque ele estava na nossa geladeira devido a não ter batido as metas. Por isso, se ligue para ajudar a bater a meta desse mês e a gente trazer ele no próximo mês. Vocês estão vendo aqui que a gente vai trazer para vocês o relatório do mês de janeiro, que trata dos dividendos pagos no mês de fevereiro. Aí você vai me perguntar, janeiro, Adriano, a gente já está em abril? Aí a culpa não é minha, pessoal, a culpa é do pessoal da BTG que demora mesmo a lançar os relatórios. Já teve até uma pessoa aqui no canal que disse assim, não, mas é porque a Datacom do fundo é no meio do mês, aí atrapalha. Mas meus amigos, tem vários outros fundos que a Datacom é no mês seguinte, do mês de referência, no meio do mês, e eles lançam um relatório até o final do mês, ou seja, de janeiro, a maioria dos fundos lança até o finalzinho do mês de fevereiro. Alguns que atrasam mais no começo de março, e ele está entregando esse relatório aqui no começo do mês de abril, ou seja, demorou demais mesmo. Então não tem muito como a gente salvar a pele aqui do BTG não. Até nesse relatório a gente vai ver que ele trouxe algumas coisas que ele falou referentes até março. Até março ele cita aqui no relatório. Então a gente vê que realmente ele atrasa tanto que ele precisa colocar coisas de um mês que o relatório só vai vir bem depois, né? Porque no próximo mês vai vir um relatório de fevereiro e depois o de março. E ele já citou nesse relatório de janeiro coisas do mês de março. Então a gente vai trazer, antes de entrar nesse relatório para vocês, alguns números importantes sobre o fundo. O dividend yield atual dele nos últimos 12 meses é de 8,54%. Aí você vai dizer, mas é tão baixo assim? Você pode achar. Mas eu andei olhando e os pares deles, os que a gente pode comparar melhor, que são o top 3 aqui da nossa bolsa, além do BTLG, o XPLG e o HGLG, estão com dividendos muito próximos, nessa faixa de praticamente 8,5. Não muda muito não. Só que tem um detalhe, esse fundo está com P sobre VP de 1,08, ou seja, ele está 8% acima do valor patrimonial. Tem muita gente que aceita, por esse fundo ser de tijolo, pagar até 1,10. É tipo o limite. Havia especialistas dizendo, eu pago até 1,10, se referindo na fundo de tijolo, o P sobre VP. Mas não é todo mundo não. Detalhe, não é todo mundo não, porque tem muita gente que sabe que isso aqui pode haver uma troca do ciclo e isso aqui ficar abaixo de 1. Então quem está comprando a 1,08 pode se sentir prejudicado porque o fundo pode ficar valendo abaixo do valor patrimonial em algum tempo. Pode ser que não seja daqui a uns 2, 3 meses, não seja daqui a um ano, mas daqui a 2 anos. E aí ele está comprando sempre acima do valor patrimonial e vai sentir aquela desvalorização na carteira dele. Por causa desse ágio, eu considero esse dividend yield dele um pouco fake, porque o ideal era a gente considerar o P sobre VP1, ou seja, o preço justo. Considerando ele no preço justo, o dividend yield não seria apenas 8,54 no ano, e sim 9,19. Então, para mim, esse é o dividend yield mais real dele. O patrimônio líquido do fundo é de estúpidos 4,3 bilhões, meus amigos. Sim, 4,3 bilhões. Você não ouviu errado. Ele é nada mais, nada menos do que o segundo maior fundo de logística da nossa bolsa. Ele só perde para o HGLG. Ele ganhou muito patrimônio líquido nos últimos meses. Ele fez mais de uma emissão. Recentemente ele concluiu a 13ª emissão que a gente vai mostrar aqui no relatório. Enquanto o HGLG está estacionado com seus 5,3 bilhões. Mas se o BTLG resolver fazer mais uma nova emissão, que não é nada de impossível, já que ele está tão acima do valor patrimonial, ele provavelmente vai ultrapassar o HGLG. Que a última emissão dele foi 1,5 bilhão, meus amigos. Então ele pode ultrapassar tranquilamente, que só falta 1 bilhão. Atrás dele está o XPLG com 3,3 bilhões. Então é o top 3 maiores fundos da nossa bolsa. E ele tem, por causa dessa quantidade gigantesca de emissões, ele já tem 307 mil cotistas, o que é uma quantidade estúpida, até considerando que ele é um fundo de base 100, ou seja, não é tão fácil, mas ele tem mais de 300 mil cotistas e a liquidez dele é estúpida, simplesmente 17 milhões por dia, pessoal, de liquidez diária. E no último mês, anunciou e pagou 76 centavos. Por quê? Ele não anunciou esse mês, Adriano, porque não é o padrão dele, ele anuncia mais ou menos no meio do mês. Ele deve anunciar só na próxima semana, então foi 76 centavos, o que equivaleu a um yield de 0,72%, o que eu considero um yield relativamente baixo, mas é padrão de fundo de tijolo. Isso eu não vou poder nem discutir, porque realmente os yields de tijolo normalmente são baixos. Logística atualmente, eu acho que está na 3ª posição, mais ou menos isso, porque os fundos de shoppings tá dando um pouquinho mais, fundo de renda urbana acho que também tá dando um pouquinho mais, ele tá na 3ª posição, na média dos fundos de tijolos. Eu nem cito o de Lages, porque o de Lages está na última posição, viu? Esse aí é disparado o último lugar.
Passando aqui para a leitura do relatório, a gente tem aqui a data com e a data de pagamento dos dividendos referente a janeiro, que foi feita em fevereiro, ou seja, super desatualizada, nem adianta muita gente discutir isso. Vocês veem aqui que ele pagou 78 centavos e no mês passado apenas 76, você vai ver daqui a pouquinho detalhes sobre as últimas distribuições. A gente vê que aqui ele cita apenas 12 emissões, como eu falei, ele já terminou a 13ª emissão, e aqui ele vai citar a 13ª emissão, vai citar a conclusão da 13ª emissão, e ele aqui só cita a 12ª aqui nessa parte. E a taxa de administração do fundo é 0,90% ao ano sobre o valor de mercado do fundo, o que é bem razoável isso aqui. Nessa época aqui, em janeiro, o fundo possuía apenas 2,9 bilhões na carteira de patrimônio líquido, e atualmente já falei para vocês, 4,3 bilhões. O dividendo distribuído foi 78 centavos, já viu? Na época estava com 279 mil cotistas, agora está com 307 mil, aumentou mais 30 mil cotistas praticamente, 23 imóveis e possuía 2% de vacância financeira. Aqui a mensagem do gestor, a gente já falou sobre essa distribuição, não vamos mais citar. Ele cita também que no mês de janeiro foi feita a entrega da obra da expansão, não é do galpão logístico como um todo, é só da expansão do galpão logístico de Cabreúva, e essa expansão já foi locada a metade dela para o CSI Cargo. Aí ele fala de mais dois fatos que aconteceram aqui no mês de janeiro, uma nova alocação do BTLG Jundiaí, e com isso a vacância caiu para 6%, 6 mil metros quadrados, e que no BTLG de Cabreúva, esse que a gente acabou de falar, que teve uma expansão, teve uma devolução de uma área de 3 mil metros quadrados da VIP Logística. Aí ele fala que no final das contas, com as movimentações que ocorreram, essas duas aí, com a entrega dessa expansão de Cabreúva, o fundo manteve a mesma vacância de 2%, que foi aquela que a gente acabou de ver. Evento subsequente foi essa 13ª emissão de cotas, com a captação de 1,5 bilhão. Ou seja, isso aí aconteceu no mês de fevereiro e foi concluída no mês de março. Aqui a gente vê as últimas distribuições do fundo, nos meses de agosto até janeiro, e aqui é tipo um resumo em gráfico. É quase uma DRE, só que gráfica, digamos assim. Aí você vê que ele pagou agosto, setembro, outubro, novembro, exatamente a mesma coisa. Isso é bom, que aí ele mostra que tem uma constância nas distribuições de rendimentos. Eu gosto disso no fundo. 76 centavos nesses 4 meses. Em dezembro, lembrando que isso aqui ele fala agosto, mas só paga no mês seguinte, né? Agosto paga setembro, setembro paga outubro, etc. No mês de dezembro, que é o último mês do semestre, ele fez uma distribuição extra de 5 centavos a mais, distribuiu 81 centavos que foi pago em janeiro. E aqui no mês de janeiro pagou os 78 centavos que a gente já viu no mês de fevereiro. E aí ele mostra aqui também o guidance dele, né? Distribuir primeiro semestre de 2024, ou seja, até o final de junho, entre 74 centavos no mínimo e no máximo 78 centavos. A gente não sabe quanto é que ele vai distribuir nesse mês agora de abril, mas provavelmente, pela lógica, é 76 centavos também, que ele deve manter. Aqui é como ele tivesse distribuído 81 por causa do extra que ele tinha, e ele pegou e resolveu distribuir o restantezinho que ele tinha no mês de janeiro para ser pago no mês de fevereiro e acabou dando 78 centavos. A gente vai ver alguns detalhes sobre isso também lá na DRE do fundo. Mas antes, eu gostaria que você me dissesse aqui nos comentários, você possui o BTLG11 na sua carteira? Tá pensando em colocar ele na sua carteira? Tá pensando em aumentar a sua exposição ou diminuir a sua exposição? Qual outro fundo imobiliário desse segmento aqui de logística, de tijolo, você possui na sua carteira? Diga aqui nos comentários para a gente trocar essa informação, trocar essa figurinha. Você diz quais são os seus fundos de tijolos de logística, que eu digo quais são os meus. Se você não é inscrito, meu amigo, não perca mais seu tempo, se inscreva agorinha mesmo, deixa aquele likezão, deixa aquele comentário, ative o sininho para ajudar a gente a bater a meta de 250 views. Sim, meus amigos, apenas 250 views. Se a gente bater essa meta modesta de views aqui até o final do mês, no mês que vem, no início do mês, a gente estará trazendo o novo relatório do mês de fevereiro, no início do mês de maio. Então se ligue e ajude a gente a bater essa meta para a gente trazer esse próximo relatório. Aqui estamos na DRE, aqui ele mostra o top 20 maiores devedores do fundo, maiores locatários. 10% dos galpões são alugados ao Assaí, é o maior locatário dele. Depois é a Amazon com 7, a Ambev com 7, Braskem com 6 e BRF com 5. Eu não vou ler esses outros, mas vocês estão vendo aqui o nome de todos. Ele tem no total 64 locatários, mas os mais importantes são esses 20 aqui, tanto que esses 20 somados são responsáveis por
42% da receita do fundo. Ou seja, praticamente 3/4 da receita do fundo vem desses 20 locatários aqui. Aqui ele mostra aquela DRE bem detalhada, mas infelizmente de apenas 2 meses. O que eu não gosto é essa questão de tempo. Para mim, como eu sempre falo, o mínimo é 6 meses. O ideal é 12 meses. Aqui ele mostra apenas 2 meses, só dá para comparar janeiro com dezembro. A gente vê, por exemplo, que teve uma grande diferença aqui no NOI de dezembro para janeiro. O NOI em dezembro foi 13.700.000 e em janeiro 17.700.000, praticamente 4 milhões de diferença. Uma diferença absurda, né? Ou seja, em janeiro o fundo teve muito mais receita. Só que para compensar, no mês de dezembro teve uma venda gigantesca de praticamente 12 milhões. E isso ajudou ao fundo ter um resultado maior. Apesar dessa diferença de 4 milhões no NOI, o mês de dezembro teve uma receita maior de praticamente 23 milhões, 22.909.000, contra apenas 20 milhões em janeiro, uma diferença de 3 milhões acima aqui do mês de dezembro. E olha que ele ainda fez um ajuste aqui de competência de praticamente 5 milhões. Aqui subtração, retirando dinheiro, e aqui foi adicionando 2 milhões. E mesmo assim a diferença foi de praticamente 3 milhões para dezembro. Então ele deu aquela porrada de final de semestre. Deveria ter pago 80 centavos, que foi o resultado do fundo, foi o lucro do fundo, mas ele pagou 81, ou seja, ele ainda colocou mais um pouquinho de dinheirinho para complementar e pagar esse 81 centavos no mês de dezembro. E com isso ele ainda manteve 2.148.000, que representa 8 centavos por cota, em reserva. Já no mês de janeiro, com esses 20 milhões aqui de lucro, ele só teve o equivalente a 70 centavos, apenas 70 centavos, mas ele fez o quê? Pegou toda a reserva que ele tinha 8 centavos e acabou entregando 78 centavos de rendimentos. Aqui ele mostra uma foto da expansão de Cabreúva, aquela expansão que a gente falou no começo do relatório, ficou bonitão aqui o galpão, ó, isso aqui tudo novinho, zerado, essa é a expansão, que ele já alugou a metade, que a gente já viu. Naquela hora a gente viu uma relação dos locatários, dos principais locatários. Aqui é a relação de quais são os galpões logísticos que dão mais receita para o fundo e que tem um maior valor patrimonial. Então aqui no caso, o BTLG Mauá é o top 1, tem 10% de receita ligada a ele e 12% de valor patrimonial. O BTLG Cajamar tem 10% de receita e 10% de valor patrimonial. O BTLG Campinas também tem 10% de receita e 8% de valor patrimonial. O BTLG Jundiaí tem 8% de receita e 8% de patrimonial. Vamos falar só do top 5 e vocês estão vendo aqui os demais galpões logísticos, incluído aqui o que tem em Fortaleza. Fortaleza, para quem não sabe, é a minha cidade. Então tá aqui 5% de receita vinda de Fortaleza e 5% de valor patrimonial. O detalhe do detalhe, você viu aqui a maioria ficam aonde? São Paulo. Então 89% da área bruta alocável desse fundo fica em São Paulo, quase 90%. Muita gente poderia dizer, então ele é muito concentrado geograficamente. Sim, é, mas o pessoal que é especialista nisso não considera um problema essa alta concentração geográfica nesse caso aqui de galpão logístico, consideram ok, sem problemas. Aqui a gente vê que o principal indexador dos reajustes dos aluguéis dos devedores é feito considerando o IPCA, e 90% da carteira é indexada a IPCA, esse reajuste, e 10% ao IGPM. Aqui a gente vê também o setor dos inquilinos, que os inquilinos trabalham. O maior realmente é logística, desenvolvimento, e-commerce, entre outros. A gente vê que normalmente os contratos deles são típicos, cerca de 2/3 da carteira é contrato típico e apenas 1/3 contrato atípico. Principal perfil dos galpões do BTLG são logística, 93%, apesar dele ter ainda 5% industrial e 1% em varejo. E aqui a gente vê o cronograma que ele disponibilizou para a gente, citando algumas coisas importantes que aconteceram com o fundo. Eu destaquei apenas as coisas referentes ao mês de janeiro e posteriores, que no mês de janeiro ele anunciou a 13ª emissão, que era um montante de 1,2 bilhão, só que ele captou 1,5 bilhão. Ele fala também de um sinal que ele recebeu da venda do BTLG SBC, no total de 25 bilhões, e o fundo ainda tem a receber, é isso que eu falei para vocês, que ele tem essa renda aqui extra, isso é uma receita não recorrente do fundo, de 187 milhões e meio, que ele vai receber dentro de 12 meses, em 3 parcelas iguais. Isso foi responsável por um lucro do fundo de R$ 1,27 por cota, meus amigos, ou seja, ele pode distribuir isso aí durante esses 12 meses aqui. No dia 1 de março, como eu falei para vocês, ele citou num relatório do mês de janeiro coisas
coisas referentes a março. E aqui também ele cita a alavancagem, que é de 165 milhões, mas aqui ele mostra pra gente como alavancagem apenas 3 CRIs que ele tem. Um de 40 milhões, um de 72 milhões e um de 40 milhões, que se você fizer as contas aqui não vai dar 165, vai dar 152 milhões e ele não mostra aonde é que está o restante da alavancagem, a não ser que aqui esteja digitado errado. Então pessoal, a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe, se não for inscrito, se inscreva agorinha mesmo, deixa aquele likezão, deixa aquele comentário para ajudar a gente a bater a meta de 250 views. Se a gente bater a meta de 250 views, no iniciozinho do mês que vem, do mês de maio, traremos para você o relatório do mês de fevereiro. Sim, fevereiro ainda, por causa da BTG. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!